Se eu te pedir para pensar em uma abelha, a imagem que vem na sua mente é provavelmente parecida com essa aqui. Essa é a abelha Apis, que não é nativa do Brasil e é considerada uma espécie invasora. Mas você sabia que existem aproximadamente 4.300 espécies de abelhas nativas do Brasil? Elas têm diversas cores, tamanhos e estilos de vida. Mas infelizmente elas são muito pouco conhecidas pelo público geral. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre essas abelhas incríveis, que são tão importantes para a nossa biodiversidade. As abelhas nativas podem ser divididas em dois grandes grupos: as abelhas solitárias, ou abelhas selvagens, e as abelhas sem ferrão. Vamos começar pelas solitárias. Essas abelhas não têm organização em sociedade como as apis, então não constroem colônias e nem produzem mel. Apesar de serem bem diferentes da nossa ideia de abelha, a maioria das abelhas do mundo são solitárias. Quando eclodem do ovo, as larvas se desenvolvem em abelhas ainda dentro da célula de cria, uma estrutura que a mãe construiu. Quando adultas, elas saem do ninho para procurar um parceiro para a reprodução. Após a cópula, a fêmea começa a preparar o ninho, que é feito em buracos no solo ou na madeira. A abelha então coleta recursos como néctar, pólen e óleos que servirão de alimentos para suas filhas. Após a postura dos ovos, a abelha-mãe vai embora e morre. A diversidade de abelhas solitárias no Brasil é muito grande. Vamos conhecer algumas delas agora. Note que todas elas são bem maiores que as apis, e todas elas têm ferrão. A abelha do óleo é chamada desse jeito porque ela coleta óleos de flores para alimentar os filhos. Essas abelhas são polinizadoras especializadas da acerola e são capazes de cavar os próprios buracos em madeira para fazerem seus ninhos. Você pode reconhecer um ninho de abelha do óleo porque ele fica com esse aspecto brilhante na entrada. As abelhas cortadeiras são da família Megachilidae e coletam pedaços de folhas e flores para a construção do ninho. As maiores abelhas que existem são cortadeiras. A abelha das orquídeas é muitas vezes confundida com uma mosca por ter essa coloração azul brilhante. Essas abelhas possuem esse nome por serem polinizadoras especializadas em orquídeas. Algumas vezes, abelhas irmãs podem compartilhar o mesmo ninho para os seus filhotes, mostrando algum grau de colaboração. Então talvez elas não sejam tão solitárias como pensávamos. Mas mesmo assim, não se compara à sociedade completa de outras abelhas, como as abelhas sem ferrão, que veremos a seguir. As abelhas sem ferrão, assim como as apis, são animais eusociais, o que significa que elas vivem em colônias com 3 características específicas. Todas as abelhas cuidam cooperativamente das mais jovens, gerações diferentes convivem e apenas a rainha se reproduz. As operárias são estéreis. Essas abelhas também produzem mel, mas elas têm algumas diferenças em relação às apis. A mais óbvia sendo, é claro, a ausência de ferrão. Mas a estrutura da colmeia também é diferente. Enquanto as apis constroem espaços hexagonais para estocar alimento e para a postura de ovos, as abelhas sem ferrão fazem células de cria arredondadas para a postura dos ovos e para o desenvolvimento das larvas. Essa organização pode ser diferente de espécie para espécie. O mel das abelhas sem ferrão, assim como o pólen por elas coletado, fica estocado em potes feitos de cera, que costumam ser bem maiores do que as células de cria. Todas as abelhas sem ferrão são da tribo Meliponine, então também podemos chamá-las de meliponíneos. Elas constroem ninhos em ocos de árvores, em buracos no solo, e algumas espécies até conseguem nidificar em buracos em muros ou em postes de luz. Algumas dessas abelhas podem ser criadas em caixas, uma atividade que chamamos de meliponicultura. Sim, algumas pessoas criam abelhas sem ferrão no próprio jardim de casa. Essa atividade cresce cada vez mais no Brasil e pode ser feita como hobby ou como atividade econômica, já que as abelhas produzem mel, própolis e cera, que podem ter utilidade comercial. Os meliponicultores cuidam dessas abelhas e assim ajudam na preservação delas. Outras espécies não podem ser criadas em caixinhas, porque produzem ninhos aéreos, feitos com barro, folhas, galhos e própolis. Vamos ver rapidamente como é a divisão de funções na colmeia de abelhas sem ferrão. As abelhas mais jovens não saem da colmeia. O trabalho delas é manter a colônia limpa, produzir cera e construir as estruturas do ninho.
Abelhas um pouco mais velhas começam a cuidar da defesa do ninho. Algumas abelhas têm a função de guarda e ficam bem na entrada do ninho, olhando para o mundo afora. Só as abelhas mais velhas se aventuram para fora da colônia para coletar os recursos para alimentar toda a colmeia. A função da rainha é apenas colocar os ovos. Ela pode ser reconhecida por ter um abdômen muito maior do que o das operárias. Vamos conhecer algumas espécies? A jataí é uma das espécies mais conhecidas e comuns, especialmente em áreas urbanas. Elas adoram pequenos buracos de concreto para nidificar. Elas são fáceis de reconhecer pelo estilo de voo, e suas colmeias podem ser identificadas por esse tubinho característico que constroem na entrada. Essa é a espécie mais criada por meliponicultores, em especial os iniciantes, porque é de mais fácil manejo. A bugia, ou uruçu amarela, é muito amada pelos meliponicultores e produz um mel delicioso. Infelizmente, essas abelhas são muito difíceis de encontrar na natureza, porque estão ameaçadas de extinção. As colmeias são muito populosas, por isso precisam de um espaço grande para construir o ninho. Normalmente, elas usam grandes árvores da Mata Atlântica para isso, mas com o desmatamento, o risco dessas abelhas sumirem só aumenta. As lambiolhos são as menores abelhas que existem. Elas fazem parte do grupo de abelhas mirins e produzem muito pouco mel. Por conta disso, ele não é comercializado pelos meliponicultores. Essas abelhas coletam secreções dos olhos de grandes mamíferos, por isso recebem esse nome. Olhando de longe, até parece uma mosquinha, né? Assim como as apis, as abelhas sem ferrão e as solitárias são excelentes polinizadoras e desempenham um papel crucial na agricultura e na saúde dos ecossistemas. As abelhas sem ferrão tendem a ser polinizadoras mais generalistas, o que significa que elas polinizam várias plantas diferentes, enquanto as solitárias normalmente são especialistas em polinizar alguma planta específica. Hoje aprendemos muito sobre as abelhas nativas e o papel essencial que elas desempenham nos nossos ecossistemas. E como podemos ajudar as nossas abelhas? A meliponicultura é uma excelente maneira de proteger as nossas abelhas sem ferrão. E também podemos ajudar as abelhas solitárias fornecendo abrigos onde elas possam fazer seus ninhos, como blocos de madeira com furos de vários tamanhos para as diferentes abelhas. Mas talvez o mais importante seja espalhar o conhecimento sobre as abelhas nativas. Lembre-se, proteger essas abelhas é proteger a nossa própria biodiversidade. Compartilhe esse vídeo e ajude a aumentar a conscientização.